A Terra. Um mundo de água. Quase 3/4 da sua superfície encontram-se sob uma colcha de retalhos azuis de mares e oceanos. Para nós, um ambiente alienígena que mal começamos a explorar. Formas de vida extraordinárias vivem nessas profundidades. Cada uma moldada por um mundo de imensa variedade e extremos. Como os continentes que eles cercam, nossos oceanos estão repletos de histórias para contar. Segredos para revelar. E personagens para conhecer. Esta é uma jornada para seu mundo lindo, mas frágil. Em que a luta para sobreviver produz uma elegância encantadora. Um trabalho de equipe genial e encontros fascinantes que revelam o encanto do azul profundo. O encanto do azul profundo. Europa. Sob a superfície do Oceano Atlântico estão algumas das montanhas mais altas do planeta. E em alguns lugares, seus picos emergem orgulhosos acima das ondas. O arquipélago de Açores é formado por esses picos e se tornou um dos locais mais remotos da Europa. Aproximadamente 1.200 quilômetros da Europa continental, esta província portuguesa é um oásis de vida, tanto acima quanto abaixo das ondas. Este isolamento assegura que as velhas tradições ainda prosperem. Em uma terra em que as estações ditam o ritmo da vida. E os oceanos têm histórias de batalhas lendárias. E novos começos. Pois essas ilhas são um chamariz para os pesos pesados do oceano. Alguns que procuram por um descanso das maratonas de migração, enquanto outros buscam as riquezas das profundezas do oceano. Juntos, eles transformaram esse mundo compacto em um reino de gigantes. As 9 ilhas dos Açores são relíquias da dorsal mesoatlântica vulcânica, uma cadeia de montanhas sob o mar criada por rochas derretidas que são cuspidas de uma falha geológica na crosta da Terra que divide o Oceano Atlântico. As ilhas foram colonizadas permanentemente pelos portugueses no século XV. Acredita-se que seus nomes vieram de uma ave de rapina chamada Açor, em português. Mas os pássaros que tanto inspiraram os primeiros colonos não moram aqui. Na verdade, eram abutres, que foram identificados de forma equivocada. A flora da ilha é uma mistura de espécies locais, incluindo 60 delas que não são encontradas em nenhum outro lugar na Terra e centenas de espécies mais familiares que foram introduzidas pelos colonos humanos. As paredes de lava das ilhas são um lembrete de suas origens vulcânicas, para o 250 mil pessoas que chamam o arquipélago de lar. Estendendo-se do fundo do mar para mais de 2.300 metros acima de sua superfície, o Monte Pico é o cume mais alto dos Açores e está entre os picos submarinos mais altos do mundo. As águas costeiras estão cheias de formações distorcidas de lava e os detritos que sobraram do nascimento violento das ilhas.
As correntes profundas que são impedidas pela cadeia submersa de montanhas são forçadas para a superfície, onde oferecem um rico suprimento de nutrientes que alimentam a vida nos mares acima. Um labirinto de cânions e grotas oferece uma oportunidade para a comunidade marinha da ilha buscar um descanso das fortes correntes. As brechas entre as pedras abrigam alguns dos moradores mais coloridos do Atlântico, se você souber onde procurar. A extensão do braço da Estrela do Mar pode alcançar quase meio metro. A lava ganha vida, enquanto uma garupa com uma camuflagem perfeita enfrenta a corrente. Outros encontram esconderijos nos buracos do seu lar rochoso. Os peixes papagaio, vivamente coloridos, parecem artistas de circo. Para os peixes papagaio do Mediterrâneo, são as fêmeas que exibem cores vivas em vez dos machos. Campinas de corais macios pulsam na forte oscilação do Atlântico. Um verme de fogo faz o possível para se segurar. Os pelos nos seus lados estão cheios de veneno para a defesa e são projetados para penetrar a carne de qualquer coisa que o ataque. O salmonete usa os dois pesos no seu queixo para cavar o leito arenoso do fundo do mar em busca de partículas saborosas. Para todos que vivem nessas águas turbulentas, a escolha é se segurar com força ou simplesmente seguir a corrente. Para o povo dos Açores, essas águas ricas há muito lhes fornecem uma fonte de alimento e inspiração para muitas das suas tradições. Hoje, barcos de lazer modernos boiam no porto. Mas em tempos passados, prevalecia uma relação diferente com o mar. Almas corajosas deixavam a segurança do porto na trilha de um gigante para se enfrentarem em uma luta sangrenta até a morte. As águas dos Açores têm sido usadas para a pesca desde os anos 1600, embora sua topografia singular as torne um desafio mesmo para aqueles armados com a tecnologia mais moderna. Mas durante o século XIX, outra indústria florescia aqui, que dependia de uma técnica simples, mas mortal. Até recentemente, lá pelos anos 80, os pescadores dos Açores rejeitavam a tecnologia moderna e se armavam com arpões, cordas
e determinação, como tinham feito nos 2 séculos anteriores, para perseguir um prêmio pelo qual estavam preparados a arriscar tudo para capturar. Quando sua presa era vista do litoral, os homens da ilha corriam para assumir seus postos em pequenos barcos de madeira, para enfrentar um dos verdadeiros gigantes da natureza. O cachalote. Esse colosso do oceano pode chegar a 18 metros de comprimento e pesar até 45 toneladas. As histórias dos baleeiros são cheias de contos de batalhas desesperadas com baleias arpoadas. Mas apesar dos barcos frágeis, as baleias foram inevitavelmente massacradas aos milhares. Em 1984, a caça às baleias nos Açores finalmente virou uma coisa do passado. Hoje, as interações entre baleias e humanos são do tipo pacífico. E os únicos caçadores na trilha das baleias são ecoturistas, que vêm atrás do encontro de toda uma vida. O cachalote é um quebrador de recordes. Seu cérebro é o maior e mais pesado de todas as espécies na Terra. Eles podem produzir alguns dos sons mais altos no reino animal, gerando cliques que chegam a 230 decibéis, que podem viajar por muitos quilômetros através das profundezas e podem ser altos o suficiente para atordoar a presa. Eles também podem mergulhar mais fundo do que qualquer mamífero, chegando à profundidade de 3 quilômetros abaixo da superfície. Esses mergulhos podem durar umas 2 horas antes que a baleia precise ir para a superfície para respirar. A cabeça representa 1/3 de todo o corpo e está cheia de uma substância serosa conhecida como espermacete, que pode ser usado pela baleia para controlar sua flutuabilidade. Outros cientistas acreditam que ele é usado para focar as explosões de som que os cachalotes usam para se comunicar e caçar. O espermacete já foi muito cobiçado pelos baleeiros e foi usado em uma variedade de produtos, tal como óleos, lubrificantes, cosméticos e velas. Uma mandíbula inferior longa e estreita está armada com 2 fileiras de dentes afiados, cada um com até 18 centímetros de comprimento e pesando 1 quilo. O cachalote é o maior predador dentado do mundo. Nenhuma luz do sol alcança as profundezas para onde ele mergulha, e na escuridão total, eles usam a ecolocalização para caçar presas, que incluem a lendária lula gigante, que pode ter 10 metros de comprimento.
Só podemos imaginar os embates titânicos que acontecem entre esses dois gigantes do oceano. As cicatrizes circulares deixadas pelas ventosas da lula são vistas comumente nas cabeças das baleias. Os cachalotes são moradores permanentes dos Açores. Eles muitas vezes são encontrados em grupos, recuperando o fôlego na superfície. Mas, ocasionalmente, eles podem ser pegos cochilando. Acredita-se que o cachalote dorme por breves momentos, por volta de 12 minutos de cada vez, para recarregar as baterias. Os pesquisadores também observaram as baleias adormecidas, mostrando o mesmo movimento rápido dos olhos associado com os sonhos nos humanos. Flutuando em animação suspensa, elas descansam, a maior de todas as sonecas. Nos meses de verão, o sono não é uma prioridade para os baladeiros da madrugada. O povo dos Açores comemora muitos dias de santos, e o Festival da Sardinha é realizado em homenagem a Santo Antônio. Conta a lenda que enquanto ele estava servindo como missionário na Itália, Santo Antônio não pôde convencer o povo a escutá-lo, e em vez disso começou a pregar para os peixes no rio. Foram uma plateia bem mais receptiva. Sardinhas grelhadas representam esses peixes milagrosos. E o gosto é nada menos que divino. Outra tradição da ilha é a tourada à corda, um divertimento para a comunidade. Esse passatempo popular tem sido praticado aqui desde o século XVI. É uma tourada, com uma diferença. A tourada é completamente sem sangue, e em vez disso, a energia do touro é usada pelos valentões locais para impressionar as multidões. Embora os bravos gladiadores nunca estejam muito longe da segurança. O touro é guiado por vários tratadores experientes que seguram a corda com firmeza. Os corajosos ou imprudentes são convidados a chegarem o mais perto do touro que ousarem, usando guarda-chuvas ou o que estiver à mão para confundir o adversário. Essas touradas sem sangue são realizadas a cada fim de semana durante os meses de verão, e centenas ocorrem a cada ano.
touro é basicamente o astro do show. No final da tourada, ele é recolhido em segurança. E as festividades podem começar. A posição solitária dos Açores no Oceano Atlântico os coloca à mercê dos elementos. As ilhas são aquecidas pela corrente do Golfo, uma corrente de água quente que corre para o nordeste vinda do Golfo do México. O clima é ameno e úmido, mas o tempo no Atlântico pode ser extremamente volátil. Quando chegam as tempestades, é hora de fechar as portas e janelas. Fora as almas mais resistentes, que se recusam a ser derrotadas. Quando o tempo calmo volta, a grande extensão do Oceano Atlântico chama os exploradores intrépidos. Entre os picos do arquipélago está a chance de experimentar uma aventura de mergulho onírica na água azul. Onde os vulcões descem até o fundo do mar. A profundidade média da água é 3.000 metros. Flutuar acima de um abismo como esse pode induzir sensações de vertigem, mas as recompensas são estonteantes. As jamantas gigantes deslizam pelas correntes. Essas viajantes do oceano podem chegar a 5 metros de largura. Seu nome em inglês, Devil Ray, foi inspirado pelos chifres na sua cabeça, os quais lhe davam uma aparência demoníaca. Mas esses são gigantes gentis, alimentando-se apenas de pequenos peixes e criaturas planctônicas, usando seus membros que parecem chifres para canalizá-los para as suas bocas enormes. Os viajantes gigantescos do oceano são usados muitas vezes como veículos por passageiros bem menores. As rêmoras são peixes especializados que, apesar de também serem nadadores competentes, pegam carona com os habitantes maiores do mar, usando uma nadadeira na parte de cima da cabeça que foi transformada em uma ventosa. As rêmoras ganham proteção dos predadores e podem se alimentar dos restos de comida de seus companheiros de viagem. E podem ajudar a remover parasitas e pele morta das jamantas como compensação. O esquadrão de jamantas, com sua carga de rêmoras a reboque, navega as correntes procurando por fluorescências de plâncton para se alimentarem. Pequenos peixes também estão na caça por bocados de plâncton.
Mas com os predadores na sua cola, eles precisam evitar virar uma refeição. As jamantas continuam seu baile sereno. As batidas suaves de suas asas permitem que elas cubram grandes distâncias. Sabe-se que eles já pularam até 2 metros fora da água. Mas são encontradas mais comumente seguindo as fortes correntes oceânicas enquanto atravessam as profundezas do mar. As baleias pilotos são moradoras dos Açores durante o ano todo. Elas chegam a 5 metros de comprimento, mas na verdade são membros grandes da família dos golfinhos, em vez de baleias verdadeiras. Elas muitas vezes são encontradas nas águas profundas e quentes da plataforma continental, onde podem mergulhar a profundidades de até 600 metros para caçar lulas. Elas muitas vezes formam grandes grupos sociais, o que pode deixar todo o grupo vulnerável a ficar encalhado quando chegam perto do litoral. Suas cabeças grandes com formato de melão já lhes deram o apelido de cabeça de panela pelos antigos baleeiros, que comparavam seu formato com o de uma panela. Elas são apenas uma de uma variedade de espécies mamíferas para as quais as águas dos Açores são agora um santuário. 1/4 dos mamíferos marinhos foi registrado aqui. Muito acima das ondas e exposta a toda a força do tempo do Atlântico, as condições na Ilha Pico são bem mais instáveis. Mas os produtores de vinhos locais inventaram uma solução engenhosa. Os métodos de produção de uva aqui foram refinados e aperfeiçoados desde o século XV. Os leitos de lava vulcânica que formam o arquipélago produzem solos férteis, que sustentam vinhedos produtivos. Mas eles também podem ser usados para construir muros de basalto para proteger a colheita da brisa do mar. O basalto acumula calor durante o dia e irradia seu calor à noite, ajudando ainda mais a proteger a plantação contra as condições extremas. Os solos vulcânicos dão ao vinho um sabor diferenciado. Embora pouco seja exportado e a maior parte da colheita é, em vez disso, reservada para os moradores locais e os sortudos que visitam as ilhas. A vida nos Açores depende da fortuna que cada temporada traz. Nas águas em torno das ilhas, outro ciclo anual se desenrola. Este tem sido praticado por milênios por algumas das criaturas mais enigmáticas do oceano. Baleias jubartes.
A cada primavera, esses grandes viajantes do mar emergem das profundezas do Oceano Atlântico para as águas costeiras do arquipélago dos Açores. Elas viajaram até aqui da República Dominicana no lado oposto do Atlântico, onde passaram o inverno para acasalar e dar à luz em suas águas calmas e quentes. Agora elas estão a caminho da área de alimentação de verão, nas águas frias e produtivas que ficam próximas do Ártico. O abrigo oferecido pelo arquipélago dos Açores é uma escala bem-vinda para migrantes que estão entre os que viajam mais longe no reino animal. Os jovens com mais idade geralmente chegam primeiro, seguidos pelos machos adultos. As baleias jubarte têm uma velocidade máxima de 27 km por hora, mas as migrações são realizadas a um ritmo mais lento, por volta de 8 km por hora. Embora os membros menores do grupo façam a longa jornada ainda mais lentamente que isso. Os últimos a chegar são as novas mães, com os filhotes a reboque. Com apenas alguns meses de idade e fazendo a viagem pela primeira vez, este filhote está começando a entender as complexidades da sociedade das jubartes. As jubartes estão entre as baleias mais acrobáticas. Vir à superfície da água é uma maneira de se comunicar. Talvez para indicar uma mudança na direção da viagem. As baleias jubartes são as verdadeiras gigantes do mar. Elas têm em média 15 metros de comprimento e pesam até 30 toneladas. Suas nadadeiras peitorais brancas podem ter até 1/3 do comprimento do corpo, e são os membros mais longos de qualquer criatura na Terra. Elas dão às baleias grande capacidade de manobra e as ajudam a desacelerar ou até dar a ré. As jubartes são facilmente reconhecidas pelas áreas de saliências nas nadadeiras e cabeças, muitas vezes incrustadas com cracas. Suas gargantas com dobras podem expandir como um acordeão, permitindo que elas engulam grandes bocados de água, que elas expelem através de placas semelhantes a pentes, que as filtram para remover qualquer coisa digerível, incluindo pequenos peixes e crustáceos. Como todos os mamíferos, elas precisam respirar ar, mas podem prender ar suficiente nos pulmões para ficarem submersas por 45 minutos. As jubartes produzem vocalizações para se comunicar entre si, ao forçar o ar através de câmaras em seu sistema respiratório. Apenas os machos produzem padrões de som longos e complexos, que eles repetem da mesma maneira que nós cantamos músicas que têm versos e refrões. As mensagens que as músicas contêm ainda não foram completamente compreendidas, mas acredita-se que estão ligadas à reprodução.
Eles podem cantar por horas, enviando suas melodias assombradas através das águas por dezenas de quilômetros. Todos os machos em uma determinada área cantam a mesma canção, que muda gradualmente ao longo do tempo. E as canções podem se espalhar entre as populações de jubartes como suspiros no oceano. Apesar de ter 5 metros de comprimento ao nascer, o filhote só vai completar a viagem árdua atravessando o Atlântico com a ajuda da mãe. Na escala das baleias, ele ainda é do tamanho de uma sardinha. A cada dia ele recebe 500 litros de um dos leites mais ricos no planeta, 50% de gordura e com consistência de queijo cottage. Acredita-se que a jubarte pode se alimentar de florescências de plâncton quando chegam aos Açores. Mas a mãe depende principalmente de suas reservas de gordura para sustentá-la até que ela chegue ao seu destino final, no Ártico. O filhote cuja mãe o carregou em seu útero por quase 1 ano pode não ser desmamado por até 10 meses, e a ligação próxima entre o par vai durar por pelo menos 1 ano. O filhote precisa ver a superfície para respirar no intervalo de 3 a 5 minutos. E se ele precisar descansar durante a viagem, sua mãe lhe oferece apoio incondicional. Os baleeiros levaram as jubartes nos oceanos do mundo perigosamente perto da extinção. Hoje, sua população começou a se recuperar. E elas agora são dezenas de milhares, com populações distintas habitando diferentes bacias oceânicas. Nem todo o comportamento de jubartes é gentil como aquele exibido pelas novas mães. As jubartes machos seguem as fêmeas durante a migração, esperando impacientemente para que elas se tornem receptivas de novo. Esses machos de sangue quente duelam pelos direitos de acasalar. Os solteiros impetuosos batem uns nos outros e tentam chegar à superfície um em cima do outro. Nadadeiras e caudas prevalecem, enquanto eles brigam pela supremacia. Seus esforços são marcados por jatos gigantescos de ar. Os machos esperam que seus esforços sejam suficientes para torná-los o foco de alguma atenção do sexo frágil.
Para esta fêmea, sua única prioridade é guiar seu filhote através dos perigos do mar, até que seja velho bastante para se virar sozinho dentro da sociedade de jubartes adultos. As jubartes se comunicam de uma variedade de maneiras. O som retumbante de uma cauda batendo pode ser ouvido a muitos quilômetros através da água. Embora não possamos ter certeza da mensagem que isso transmite. Para este grupo, é hora de seguir em frente. Elas devem deixar o abrigo dos Açores para trás e continuar sua migração para o norte, rumo às águas geladas do Ártico. Lá elas vão se empanturrar de grandes grupos de krill, pequenos crustáceos que vão reabastecer seus corpos de energia. Os adultos podem comer várias toneladas dessa iguaria marinha a cada dia, acumulando reservas de gordura que vão sustentá-los durante a migração do ano que vem. Um ciclo anual de vida que pode trazê-los para os Açores 50 vezes ou mais durante suas vidas. Para o filhote, a aventura de sua vida acaba de começar. Mas o primeiro teste foi concluído. Um bom começo na longa estrada para a idade adulta e em sua busca para conquistar seu lugar em um reino de gigantes. Versão brasileira Audiocor. Águas turbulentas. A escolha é se segurar com força ou simplesmente seguir a corrente. Para o povo dos Açores, essas águas ricas há muito lhes fornecem uma fonte de alimento e inspiração para muitas das suas tradições. Hoje, barcos de lazer modernos boiam no porto. Mas em tempos passados, prevalecia uma relação diferente com o mar. Almas corajosas deixavam a segurança do porto na trilha de um gigante para se enfrentarem em uma luta sangrenta até a morte. As águas dos Açores têm sido usadas para a pesca desde os anos 1600, embora sua topografia singular as torne um desafio mesmo para aqueles armados com a tecnologia mais moderna.
Mas durante o século XIX, outra indústria florescia aqui, que dependia de uma técnica simples, mas mortal. Até recentemente, lá pelos anos 80, os pescadores dos Açores rejeitavam a tecnologia moderna e se armavam com arpões, cordas e determinação, como tinham feito nos 2 séculos anteriores, para perseguir um prêmio pelo qual estavam preparados a arriscar tudo para capturar. Quando sua presa era vista do litoral, os homens da ilha corriam para assumir seus postos em pequenos barcos de madeira, para enfrentar um dos verdadeiros gigantes da natureza. O cachalote. Esse colosso do oceano pode chegar a 18 metros de comprimento e pesar até 45 toneladas. O cachalote. Esse colosso do oceano pode chegar a 18 metros de comprimento e pesar até 45 toneladas. As histórias dos baleeiros são cheias de contos de batalhas desesperadas com baleias arpoadas, mas apesar dos barcos frágeis, as baleias foram inevitavelmente massacradas aos milhares. Em 1984, a caça às baleias nos Açores finalmente virou uma coisa do passado. Hoje, as interações entre baleias e humanos são do tipo pacífico, e os únicos caçadores na trilha das baleias são ecoturistas, que vêm atrás do encontro de toda uma vida. O cachalote é um quebrador de recordes. Seu cérebro é o maior e mais pesado de todas as espécies na Terra. Eles podem produzir alguns dos sons mais altos no reino animal, gerando cliques que chegam a 230 decibéis, que podem viajar por muitos quilômetros através das profundezas e podem ser altos o suficiente para atordoar a presa. Eles também podem mergulhar mais fundo do que qualquer mamífero, chegando à profundidade de 3 quilômetros abaixo da superfície. Esses mergulhos podem durar umas 2 horas antes que a baleia precise ir para a superfície para respirar. A cabeça representa 1/3 de todo o corpo e está cheia de uma substância serosa conhecida como espermacete, que pode ser usado pela baleia para controlar sua flutuabilidade. Outros cientistas acreditam que ele é usado para focar as explosões de som que os cachalotes usam para se comunicar e caçar. O espermacete já foi muito cobiçado pelos baleeiros e foi usado em uma variedade de produtos, tal como óleos, lubrificantes, cosméticos e velas. É uma tourada, com uma diferença. A tourada é completamente sem sangue, e em vez disso, a energia do touro é usada pelos valentões locais para impressionar as multidões.
embora os bravos gladiadores nunca estejam muito longe da segurança. O touro é guiado por vários tratadores experientes que seguram a corda com firmeza. Os corajosos ou imprudentes são convidados a chegarem o mais perto do touro que ousarem, usando guarda-chuvas ou o que estiver à mão para confundir o adversário. Essas touradas sem sangue são realizadas a cada fim de semana durante os meses de verão, e centenas ocorrem a cada ano. O touro é basicamente o astro do show. No final da tourada, ele é recolhido em segurança, e as festividades podem começar. A posição solitária dos Açores no Oceano Atlântico os coloca à mercê dos elementos. As ilhas são aquecidas pela corrente do Golfo, uma corrente de água quente que corre para o nordeste vinda do Golfo do México. O clima é ameno e úmido, mas o tempo no Atlântico pode ser extremamente volátil. Quando chegam as tempestades, é hora de fechar as portas e janelas. Fora as almas mais resistentes, que se recusam a ser derrotadas. Quando o tempo calmo volta, a grande extensão do Oceano Atlântico chama-os juntos. Eles transformaram esse mundo compacto em um reino de gigantes. As 9 ilhas dos Açores são relíquias da dorsal mesoatlântica vulcânica, uma cadeia de montanhas sob o mar criada por rochas derretidas que são cuspidas de uma falha geológica na crosta da Terra que divide o Oceano Atlântico. As ilhas foram colonizadas permanentemente pelos portugueses no século XV. Acredita-se que seus nomes vieram de uma ave de rapina chamada Açor em português. Mas os pássaros que tanto inspiraram os primeiros colonos não moram aqui. Na verdade, eram abutres que foram identificados de forma equivocada. A flora da ilha é uma mistura de espécies locais, incluindo 60 delas que não são encontradas em nenhum outro lugar na Terra e centenas de espécies mais familiares que foram introduzidas pelos colonos humanos. As paredes de lava das ilhas são um lembrete de suas origens vulcânicas, para o 250 mil de pessoas que chamam o arquipélago de lar. Estendendo-se do fundo do mar para mais de 2.300 metros acima de sua superfície, o Monte Pico é o cume mais alto dos Açores e está entre os picos submarinos mais altos do mundo. As águas costeiras estão cheias de formações distorcidas de lava e os detritos que sobraram do nascimento violento das ilhas. As correntes profundas que são impedidas pela cadeia submersa de montanhas são forçadas para a superfície, onde oferecem um rico suprimento de nutrientes que alimentam a vida nos mares acima. Um labirinto de cânions e grotas oferece uma oportunidade para a comunidade marinha da ilha buscar um descanso das fortes correntes.
As brechas entre as pedras abrigam alguns dos moradores mais coloridos do Atlântico, se você souber onde procurar. Mas, ocasionalmente, eles podem ser pegos cochilando. Acredita-se que o cachalote dorme por breves momentos, por volta de 12 minutos de cada vez, para recarregar as baterias. Os pesquisadores também observaram as baleias adormecidas, mostrando o mesmo movimento rápido dos olhos associado com os sonhos nos humanos. Flutuando em animação suspensa, elas descansam, a maior de todas as sonecas. Nos meses de verão, o sono não é uma prioridade para os baladeiros da madrugada. O povo dos Açores comemora muitos dias de santos, e o Festival da Sardinha é realizado em homenagem a Santo Antônio. Conta a lenda que enquanto ele estava servindo como missionário na Itália, Santo Antônio não pôde convencer o povo a escutá-lo, e em vez disso começou a pregar para os peixes no rio. Foram uma plateia bem mais receptiva. Sardinhas grelhadas representam esses peixes milagrosos. E o gosto é nada menos que divino. Outra tradição da ilha é a tourada à corda, um divertimento para a comunidade. Esse passatempo popular tem sido praticado aqui desde o século XVI. É uma tourada, com uma diferença. A tourada é completamente sem sangue, e em vez disso, a energia do touro é usada pelos valentões locais para impressionar as multidões. Embora os bravos gladiadores nunca estejam muito longe da segurança. O touro é guiado por vários tratadores experientes que seguram a corda com firmeza. Nos meses de verão, o sono não é uma prioridade para os baladeiros da madrugada. O povo dos Açores comemora muitos dias de santos, e o Festival da Sardinha é realizado em homenagem a Santo Antônio. Conta a lenda que enquanto ele estava servindo como missionário na Itália, Santo Antônio não pôde convencer o povo a escutá-lo, e em vez disso começou a pregar para os peixes no rio. Foram uma plateia bem mais receptiva. Sardinhas grelhadas representam esses peixes milagrosos. E o gosto é nada menos que divino. Outra tradição da ilha é a tourada à corda, um divertimento para a comunidade. Esse passatempo popular tem sido praticado aqui desde o século XVI. É uma tourada, com uma diferença. A tourada é completamente sem sangue, e em vez disso, a energia do touro é usada pelos valentões locais para impressionar as multidões.
Embora os bravos gladiadores nunca estejam muito longe da segurança. O touro é guiado por vários tratadores experientes que seguram a corda com firmeza. Os corajosos ou imprudentes são convidados a chegarem o mais perto do touro que ousarem, usando guarda-chuvas ou o que estiver à mão para confundir o adversário. Essas touradas sem sangue são realizadas a cada fim de semana durante os meses de verão. Elas muitas vezes são encontradas nas águas profundas e quentes da plataforma continental, onde podem mergulhar a profundidades de até 600 metros para caçar lulas. Elas muitas vezes formam grandes grupos sociais, o que pode deixar todo o grupo vulnerável a ficar encalhado quando chegam perto do litoral. Suas cabeças grandes com formato de melão já lhes deram o apelido de cabeça de panela pelos antigos baleeiros, que comparavam seu formato com o de uma panela. Elas são apenas uma de uma variedade de espécies mamíferas para as quais as águas dos Açores são agora um santuário. 1/4 dos mamíferos marinhos foi registrado aqui. Muito acima das ondas e exposta a toda a força do tempo do Atlântico, as condições na Ilha Pico são bem mais instáveis. Mas os produtores de vinhos locais inventaram uma solução engenhosa. Os métodos de produção de uva aqui foram refinados e aperfeiçoados desde o século XV. Os leitos de lava vulcânica que formam o arquipélago produzem solos férteis, que sustentam vinhedos produtivos. Mas eles também podem ser usados para construir muros de basalto para proteger a colheita da brisa do mar. O basalto acumula calor durante o dia e irradia seu calor à noite, ajudando ainda mais a proteger a plantação contra as condições extremas. Os solos vulcânicos dão ao vinho um sabor diferenciado, embora pouco seja exportado e a maior parte da colheita é, em vez disso, reservada para os moradores locais e os sortudos que visitam as ilhas. A vida nos Açores depende da fortuna que cada temporada traz. Nas águas em torno das ilhas, outro ciclo anual se desenrola. Este tem sido praticado por milênios por algumas das criaturas mais enigmáticas do oceano. Baleias jubartes. A cada primavera, esses grandes viajantes do mar emergem das profundezas do Oceano Atlântico para criar uma relação diferente com o mar. Almas corajosas deixavam a segurança do porto na trilha de um gigante para se enfrentarem em uma luta sangrenta até a morte. As águas dos Açores têm sido usadas para a pesca desde os anos 1600. Embora sua topografia singular as torne um desafio mesmo para aqueles armados com a tecnologia mais moderna. Mas durante o século XIX, outra indústria florescia aqui, que dependia de uma técnica simples, mas mortal. Até recentemente, lá pelos anos 80,
Os pescadores dos Açores rejeitavam a tecnologia moderna e se armavam com arpões, cordas e determinação, como tinham feito nos 2 séculos anteriores, para perseguir um prêmio pelo qual estavam preparados a arriscar tudo para capturar. Quando sua presa era vista do litoral, os homens da ilha corriam para assumir seus postos em pequenos barcos de madeira, para enfrentar um dos verdadeiros gigantes da natureza. O cachalote. Esse colosso do oceano pode chegar a 18 metros de comprimento e pesar até 45 toneladas. As histórias dos baleeiros são cheias de contos de batalhas desesperadas com baleias arpoadas. Mas apesar dos barcos frágeis, as baleias foram inevitavelmente massacradas aos milhares. Em 1984, a caça às baleias nos Açores finalmente virou uma coisa do passado. Hoje, as interações entre baleias e humanos são do tipo pacífico. E os únicos caçadores na trilha das baleias são ecoturistas, que vêm atrás do encontro de toda uma vida. O cachalote é um quebrador de recordes. Seu cérebro é o maior e mais pesado de todas as espécies na Terra. As baleias pilotos são moradoras dos Açores durante o ano todo. Elas chegam a 5 metros de comprimento, mas na verdade são membros grandes da família dos golfinhos, em vez de baleias verdadeiras. Elas muitas vezes são encontradas nas águas profundas e quentes da plataforma continental, onde podem mergulhar a profundidades de até 600 metros para caçar lulas. Elas muitas vezes formam grandes grupos sociais, o que pode deixar todo o grupo vulnerável a ficar encalhado quando chegam perto do litoral. Suas cabeças grandes com formato de melão já lhes deram o apelido de cabeça de panela pelos antigos baleeiros, que comparavam seu formato com o de uma panela. Elas são apenas uma de uma variedade de espécies mamíferas para as quais as águas dos Açores são agora um santuário. 1/4 dos mamíferos marinhos foi registrado aqui. Muito acima das ondas e exposta a toda a força do tempo do Atlântico, as condições na Ilha Pico são bem mais instáveis. Mas os produtores de vinhos locais inventaram uma solução engenhosa. Os métodos de produção de uva aqui foram refinados e aperfeiçoados desde o século XV. Os leitos de lava vulcânica que formam o arquipélago produzem solos férteis, que sustentam vinhedos produtivos. Mas eles também podem ser usados para construir muros de basalto para proteger a colheita da brisa do mar. O basalto acumula calor durante o dia e irradia seu calor à noite, ajudando ainda mais a proteger a plantação contra as condições extremas. Os solos vulcânicos dão ao vinho um sabor diferenciado,
embora pouco seja exportado e a maior parte da colheita é, em vez disso, reservada para os moradores locais e os sortudos que visitam as ilhas. Europa. Sob a superfície do Oceano Atlântico estão algumas das montanhas mais altas do planeta. E em alguns lugares, seus picos emergem orgulhosos acima das ondas. O arquipélago de Açores é formado por esses picos e se tornou um dos locais mais remotos da Europa. Aproximadamente 1.200 quilômetros da Europa continental, esta província portuguesa é um oásis de vida, tanto acima quanto abaixo das ondas. Este isolamento assegura que as velhas tradições ainda prosperem. Em uma terra em que as estações ditam o ritmo da vida, e os oceanos têm histórias de batalhas lendárias e novos começos. Pois essas ilhas são um chamariz para os pesos pesados do oceano. Alguns que procuram por um descanso das maratonas de migração, enquanto outros buscam as riquezas das profundezas do oceano. Juntos, eles transformaram esse mundo compacto em um reino de gigantes. As 9 ilhas dos Açores são relíquias da dorsal mesoatlântica vulcânica, uma cadeia de montanhas sob o mar criada por rochas derretidas que são cuspidas de uma falha geológica na crosta da Terra que divide o Oceano Atlântico. As ilhas foram colonizadas permanentemente pelos portugueses no século XV. Acredita-se que seus nomes vieram de uma ave de rapina chamada Açor, em português. Mas os pássaros que tanto inspiraram os primeiros colonos não moram aqui. Na verdade, eram abutres, que foram identificados de forma equivocada. A flora da ilha é uma mistura de espécies locais, incluindo 60 delas que não são encontradas em nenhum outro lugar na Terra e centenas de espécies mais familiares que foram introduzidas pelos colonos humanos. As paredes de lava das ilhas são um lembrete de suas origens vulcânicas, para o 250 milhão de pessoas que chamam o arquipélago de lar.